Você que veio para a casa do Senhor, passou um dia de lutas, todos nós passamos, e glória a Deus, porque você tem um trabalho, você tem algo que Deus tem te sustentado, mas as lutas vêm. Ele diz, prestem atenção, o Senhor diz, dê um passo para mim, que eu dou 2 para vós. Você pode até ter chegado na casa do Senhor cansado, sem ânimo, mas estamos diante de um Deus que promove ânimo, que promove alegria, porque Ele habita em nós. Aleluia. E você não está aqui por acaso. Muitas vezes você quer desistir da caminhada com Deus, mas eu quero te afirmar, como os discípulos disseram quando Jesus perguntou se eles não queriam ir embora também. Jesus, diante de uma multidão, ministrando o sermão, e eu não considero o sermão de Deus duro, eu considero o sermão de Deus palavras de vida, palavras que nos atraem para a presença dEle. Mas o incrédulo, o carnal, ele não entende as coisas espirituais. E ele começa a fazer medição. Ah, mas quando eu era do mundo eu vivia melhor. Mentira de Satanás. Na presença do Senhor há farturas de alegria. Na presença do Senhor tu tem proteção, cobertura espiritual. E estar na casa de Deus é um grande privilégio. É um grande privilégio para você que mesmo cansado, alguns que estão aqui até pensaram de nem vir, mas o Espírito de Deus pegou pela mão direita e disse, eu vou te levar, porque eu quem cuido de ti. Apocalipse capítulo 3 diz, essa não é a mensagem, viu? Mas é o que Deus tem que estar colocando no meu coração. Eu conheço as tuas obras, sei que vocês têm poucas forças, mas não negaste o meu nome. A honra, a glória e o louvor é para o único Deus, que nos amou primeiro, que nos tirou das trevas para a bendita luz, e que faz a nossa história dia após dia. Ele é quem escreve, irmão Márcio, a tua história. Ele é quem conhece o teu coração. E essa noite é uma noite especial para continuarmos, né, a série de ensinamentos. Quem lembra da primeira série? Que foi ministrada, superando o medo do futuro, né? Muitas pessoas ainda não entenderam que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Não precisa, irmãs queridas, irmãos amados, igreja do Senhor Jesus, te preocupar com o teu futuro. O teu futuro está na mão de Deus. Por que te preocupar? Né? E essa é a nossa luta, para lutar contra as nossas emoções, contra aquilo que a gente vê ou pensa, e contra todas as adversidades que estão diante do mundo. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma promessa. Quando a gente confia, entrega, o Senhor, Ele se responsabiliza. E essa noite é uma noite da gente aprender a superar o descontentamento. Antes de começar a ministração, eu queria fazer uma oração pelo pastor Alex, né? Boa noite. Está sendo filmado essa? Pois boa noite a todos que estão em casa assistindo o culto de ensinamento.
mas quero fazer. É uma oração pelo pastor Alex, que ele está com ameaça de gripe, né? E essas gripes hoje está tendo assim são bem difíceis da gente tratar. Mas o Senhor, Ele é o bálsamo, Ele é a cura. E quando a igreja ora em concordância, há poder e autoridade. E o Senhor deseja curar não só o pastor Alex, mas quem estiver nessa hora com enfermidade, seja aqui na igreja, seja na sua casa, ou aonde você nos assiste. Deus é o mesmo Deus e Ele é onipresente, está em todos os lugares, aleluia. Pai, continuamos na Tua doce presença. Essa presença gloriosa que nos atrai e nos traz, Senhor, sede de Ti. Pois Tu nos comparou como sal. E a propriedade do sal é da sede. E a minha alma tem sede e fome de Ti. Que o Teu Espírito venha sobre a Tua igreja cristã Gileade, trazendo bálsamo da cura. Visita o nosso pastor Alex, que o Senhor derrame sobre ele a Tua unção de cura, anulando toda ameaça de vírus, trazendo saúde perfeita e que ele possa, Senhor, amanhã continuar nas suas responsabilidades com a Tua casa e com este ministério. Vem curando, Senhor, cada pessoa que está enferma. Derrama o Teu bálsamo curador, sarador, sara as emoções, tira, Senhor, o desânimo, pois muitas vezes o desânimo quer nos aprisionar, quer trazer sentimentos de descaso, mas no nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre o Teu povo, declaramos saúde espiritual, saúde emocional, saúde, Senhor, física, em nome de Jesus, e a glória de Deus seja derramada sobre todos nós, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura, como a nossa série de hoje é Vencendo o Descontentamento, né? A gente pode primeiro entender o que quer dizer contentamento. Porque sempre eu prefiro entender que tudo que vem de Deus e que foi criado por Deus foi para nos trazer contentamento. E eu gostaria de pedir para que o irmão da mídia colocasse Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 13, e em reverência à palavra de Deus, eu quero convidar toda a igreja para a gente fazer essa leitura. E que a palavra que é semente seja germinada em cada coração. Porque já foi no meu desde de manhã que eu estava na presença do Senhor. Quando minha filha disse, mãe, eu estou indo, só volto de noite. Eu disse, glória a Deus, porque nem almoço eu vou fazer. Mas era aquela alegria de ler a palavra, de saber que Deus, Ele quer se revelar para nós. Mas eu já repreendo sobre qualquer mente ou qualquer coração, todo espírito de ansiedade, todo espírito de, aquele espírito nojento que quer aprisionar as pessoas com a mentira. No nome de Jesus, Senhor, o espírito da incredulidade. Deus, Ele habita no coração que crê. Ele habita no coração que vê a glória dele, não pelas circunstâncias que estão ao teu redor, mas pelo que Ele disse na Tua palavra. Porque ao nosso respeito, Deus tem palavras de bênção, palavras de vida, e sabe como tratar o nosso coração. Então vamos ler. Alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos repetir.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Glória a Deus. O que também aprendeste, recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele falava com propriedades, né, de saber que um dia a luz brilhou diante dele. A luz de Deus brilhou na alma de Paulo. E ele, de perseguidor, ele passou a ser perseguido e um instrumento de Deus na terra, para nos trazer o Evangelho de Cristo. E eu creio que cada um de nós somos um Paulo nessa geração. Deus abençoe toda a igreja, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, com a unção da palavra dele, que restaura, que cura, que transforma e que traz para a bendita luz. Aleluia. Bendito é o Senhor para todos sempre. Nós sabemos que o ser contente, né, é um estado de alegria, de prazer. E a gente pode ir no estado de prazer e de perfeição quando Deus criou Adão e Eva. Aquele ambiente era totalmente um ambiente perfeito. O homem e a mulher, Adão e Eva, eles tinham uma perfeita comunhão com Deus. Mas a gente percebe que o germe do descontentamento, porque eu considero o descontentamento um pecado. Porque através do descontentamento vem a cobiça, vem o desejo de querer mais, vem o desejo de desprezar o que Deus já nos deu. E o primeiro presente que Deus nos deu foi o seu Filho amado, para nos arrancar das trevas para a bendita luz. O descontentamento de Eva diante da ordem de Deus e de Adão foi visível, porque
eles tinham uma grande quantidade de árvores e de frutos para eles olharem e desejar a comer. Mas o descontentamento foi o que levou a eles terem a cobiça de querer o que Deus tinha proibido. E esse é o pecado da humanidade, o descontentamento, o pecado da desobediência. O Senhor, Ele quer nos restaurar desse pecado, arrancar dentro de nós. Muitas vezes a pessoa está descontente com a igreja, com o pastor, com a família, com a esposa, com o esposo e assim vai. Irmãos, quando o meu esposo, Jesus levou, e ele está no melhor lugar, que eu sei que um dia vou me encontrar com ele na glória, e eu sei que quando Deus levou, chegou pessoas para dizer, para me sair daqui, que o meu tempo já tinha terminado aqui. E como sempre eu fui a intercessora do meu esposo e dizia muitas vezes a ele, filho, não escute as vozes de coveiro. Guarde no seu coração a voz de Deus, porque essa voz é quem vai te direcionar para a bênção. É essa voz que vai te prosperar no teu ministério. E eu via, quando Deus, antes foram 15 anos, irmãos, que Deus entregou o ministério para ele aqui da cidade dos funcionários, que a gente nem morava ainda aqui em Fortaleza. E o Senhor, Ele diz na sua palavra, eu me revelo para os meus pequeninos, e Ele se revela para quem quer. Porque quem quer a revelação de Deus, busca, deseja a se alinhar com essa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando Deus deu todo o projeto a ele, vinha pessoas, não era qualquer pessoa. Terminava o culto, chamava a gente, e eu me posiciono logo. E quando a pessoa chegou dizendo, era querendo desfazer daquilo que Deus estava revelando, aí eu disse, minha querida, se o Espírito Santo não for suficiente para nos orientar e nos dirigir como o dono da igreja, não é você que vai nos dirigir. Porque nós precisamos ter o DNA de Cristo Jesus, para ter uma vida contente, para ter uma vida decidida, para ter uma vida, não é que ter Deus é ausência de luta, é não, pelo contrário, vem mais lutas, porque a gente tem que estar andando na contramão do mundo. É a gente, o mundo dizendo sim para o mal, a gente dizendo não. E se posicionando. E esse descontentamento é um germe que tem atacado a lavoura de Deus, que é o povo do Senhor. Irmãos, vamos nos contentar e pedir sabedoria a Deus, para sabermos administrar as adversidades, as lutas. Muitas vezes eu entro no meu quarto quando eu não estou sabendo administrar situações, condições. Aí eu digo, Jesus, eu não sei de nada, mas Tu sabes de tudo. E eu peço a Tua ajuda, Espírito Santo. Porque quando eu peço a Tua ajuda, Tu não vai me criticar, Tu não vai me apontar, mas vai dizer, filha, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo com a destra da minha justiça. E isso para a minha vida, a presença de Deus, já é o contentamento da minha vida. Porque nós, como igreja do Senhor, precisamos aprender a viver cada dia.
A noite não terminou, o dia tem 24 horas, mas você está aqui junto comigo. Mas nós não sabemos o que Deus está trabalhando ao nosso favor. Ele surpreende aos que confiam, aos que obedecem. Igreja, a obediência é a resposta certa para tudo na nossa vida. Quando Deus declarou os princípios dele, ele declarou, ele estabeleceu suas regras, seus princípios e seus mandamentos. Foi para a gente ouvir, guardar e praticar. Não é para estar questionando com Deus. Ele sabe tudo. Ele diz, antes que você fosse informe, olha, irmão, antes que você e eu fosse informe, no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Esse é o Deus que está aqui. Esse é o Deus que cuida da noiva dele. Esse é o Deus que se interessa por ti. E não é o que fazemos que vai impressionar Deus. Não é o que temos que vai impressionar Deus. Porque tudo é dele. Se você é abençoado, aprenda a abençoar. O Salmo 41, versículo 1 ao 3, eu vou deixar uma tarefinha para a sua vida. Como é importante abençoar o necessitado. Porque há 3 promessas de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor, Ele quer que a gente aplique a palavra dEle em toda a nossa maneira de viver. Quando eu estava buscando ao Senhor, eu disse, Senhor, eu sou a menor da casa. Me capacita, porque o teu rebanho é precioso. E vinha aquela voz, tu me amas, apacenta minha igreja. Porque Deus quer cuidar de vocês através dos pastores. Ele quer desafiar os pastores a chorar pela vida de vocês. Porque através da intercessão o céu se move e o inferno é detido. E nós podemos viver contentes. Não permita que o descontentamento te roube da presença de Deus. Jesus é a fonte da vida. Ele é suficiente para preencher a nossa alma. Ele é suficiente para prover as tuas necessidades. Quando a irmã Anne lia a passagem bíblica para a gente ofertar e dizimar, né, um versículo muito importante, que a gente deve dar com alegria, e não deve dar porque estamos precisando. Deus, Ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, irmão Márcio, Deus acrescenta em nossas vidas. Por isso que Ele não quer que a gente venha querer fazer uma troquinha com Ele. Hoje eu vou dar oferta, vou dar meu dízimo para ter algo de Deus de volta. A palavra de Deus é garantida. Ele diz, trazei a casa do tesouro, para que haja mantimento. E Deus não é Deus de mesquinhez. Ele quer ver o povo dele próspero e abençoado. Ele quer ver o povo dele contente e não se distrair com coisas que vão te roubar a fé e a confiança. Deus, Ele quer nos fortalecer na fé. A gente volta para o jardim do Éden,
um lugar perfeito, uma comunhão perfeita, tudo perfeito. E era Deus que visitava o homem. Não era o homem correndo para ver Deus. Mas o pecado do descontentamento no coração de Eva, por não obedecer o que Deus já tinha declarado. Coma todas as frutas de qualquer árvore, menos da que está no meio. Deus é tão maravilhoso e detalhista que Ele colocou a árvore no centro para não haver engano. Será que é aquela? Será que é aquela ali? Não. Ele destacou. E para nós, a obediência que é através da sua palavra, nós somos imperfeitos, nós somos desobedientes, nós temos a tendência de querer estar sempre pecando. Mas o Deus perfeito que habita em mim e em você, Ele quer tratar com cada um de nós, sem desprezar nenhum, mas quer encontrar no nosso coração o contentamento de obedecer a palavra dEle, de obedecer a voz dEle, porque tudo que inflige os princípios de Deus é desobediência, e isso entristece o coração de Deus. Que a sua vida seja não com descontentamento, mas contente em ter seu nome escrito no livro da vida, em ter seus pecados perdoados, em ter uma garantia de uma vida eterna com Deus. Embora tenha luta, tenha sofrimento, mas tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela é permanente. E Deus não quer saber qual é o título que nós temos. Ele quer saber se encontra em nós um coração quebrantado, um coração rendido. Ele faz tanta caso de oração bonita que muitas vezes a gente não sabe nem orar. Não sabe nem expressar a nossa dor e só choramos. E é o Espírito Santo que intercede por nós. É o Espírito Santo que é o intercessor fiel. Pode você não ter uma mãe intercessora, um pai intercessor, um irmão intercessor, mas saiba e não esqueça que o Espírito Santo é o fiel intercessor para cada um de nós. Ele nem se esquece e Ele não despreza. Mas Ele quer que a gente tenha o contentamento de zelar a presença de Deus em nossas vidas, em nosso lar, no meio da nossa família. E quando Deus te levanta como coluna, não é para te matar. Há pouco tempo eu estava compartilhando com a irmã e dizendo, esse templo, ele é cheio de colunas para poder sustentar o teto. E muitas vezes, Deus levanta um da família para ser a coluna. E em vez de glorificar, porque realmente ser coluna de uma família não é fácil. É o peso todo, muitas vezes, em cima da coluna. Mas não te desespere. O Espírito de Deus está contigo. Ele diz, quando tu não pode mais sustentar, vem a minha mão poderosa para te dar o sustento. Ele não quer é que a gente murmure. Descontentamento simboliza murmuração. A gente olha aquela passagem do povo no Egito e Moisés, que às vezes eu lendo, eu fico com pena de Moisés. Um homem que foi uma coluna para muita gente. Um povo que vivia o milagre, via com os seus olhos, mas de repente se esquecia dos feitos do Senhor. Por isso, Davi, ele vem exortar a alma dele.
no Salmo 103, né, ele diz: bendize, ó minha alma, te acorda, alma, bendize o teu santo nome, bendize ao teu Salvador. E às vezes a gente está com a nossa alma adormecida, com a nossa alma sem glorificar o Senhor. Ah, se eu estiver recebendo tudo do Senhor e das pessoas, eu estou muito bem. Não é isso que traz contentamento. As coisas materiais, elas passam. A vida da gente é um vapor. Você pode ter condição, conta bancária recheada, isso e aquilo, mas no dia que passar para Jesus não vai levar nada. E tudo fica. Mas quem tem uma vida com Deus, tem uma garantia de vida eterna, da companhia do Senhor. Recentemente, chegou uma pessoa para mim, para pedir oração, dizendo: olha, eu acho que nem crer em Deus eu creio. Aí eu dei uma risadinha, porque eu disse: ele não crê nem em Deus, mas está querendo crer na minha oração. Porque veio pedir, mas dizendo que estava sendo atacado por uma bruxaria. Aí eu disse: é o seguinte, se você quer a proteção de Deus, você se renda aos pés do Senhor. Deus tem uma nova história para você. Deus tem proteção para a sua vida. Se você não acredita em Deus e nem no diabo, é bom acreditar nos dois, porque tanto Deus como o diabo é real. E a gente é que precisa vigiar para o que quer viver, o que quer ser da vida, ou como andar na vida, é com Deus ou sem Deus? Você quer ter uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna sem Deus? E eu disse: meu jovem, é o seguinte, Deus está te dando uma oportunidade para você se arrepender dos seus maus caminhos e crer no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para transformar a sua vida. E orei, abençoei, mas orientei pela palavra de Deus, porque muitas pessoas só querem a bênção. Ore por mim. Ore por mim. Não, meu filho, eu vou orar com você. É como lançar a responsabilidade para alguém e vai embora. Todos nós vamos prestar contas com o Senhor. E não queira, amados irmãos, vigie o seu coração, olhe as suas emoções e sentimentos. Que descontentamento estar na tua vida. Porque nós temos o Consolador, o amigo de todas as horas. Ele não vai dormir e diz: olha, por favor, nesse horário X, não me acorde. Deus, Ele é o guarda de Israel. A gente dorme, a gente descansa e o Senhor está zelando e vigiando as nossas vidas. Esse é o Deus que nos traz a garantia de uma vida abundante, de uma vida satisfeita, com pouco ou com muito, mas não deixar o seu coração preso às coisas materiais. Precisamos nos desprender das coisas terrenas. Eu não estou condenando você se esforçar, porque a palavra de Deus diz: esforça-te que eu te ajudarei, eu te abençoarei. Porque muitas pessoas acham: ai, Deus quer eu assim. Não. Olha como está a tua vida. Deus quer você equilibrado. Deus quer você próspero. Deus quer cada um de nós vivendo o melhor dessa terra. Mas tem uma condição: se atentamente ouvirdes a minha voz, guardar no coração e praticar, as bênçãos correrão atrás de vocês. Essa é a promessa do Senhor. Não andes ansiosos, preocupados.
Deus, Ele repete muito para guardar nossas emoções, para não ver a gente preocupado, para ver a gente vivendo o dia de hoje. Não fique já pensando no amanhã, porque nem do nosso futuro a gente tem o controle e nem conhecemos o nosso futuro há 5 minutos a mais. Ele quer que a gente confie, que a gente tenha uma vida cheia de confiança nele. Porque tudo ele faz, ele já preparou, foi tudo. Ele não vai preparar esperando que a gente se corrija. Deus nos amou do jeito que a gente era, errados, pecadores, desobedientes. Por isso que a palavra diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se nós estamos aqui, é pura a graça de Deus. A gente vive essa graça todos os dias. E as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Que esse descontentamento de você viver seja arrancado nessa noite pelo poder da palavra de Deus, que nos traz a garantia de ter a confiança nessa palavra que é viva e eficaz. Muitas escolhas da gente traz problemas e aflições na nossa vida, porque a gente não sabe escolher e além de não saber escolher, ainda não consulta o coração de Deus. Tudo que você for fazer, seja das simples coisas às mais complexas, consulte o coração de Deus, porque Ele tem interesse de te abençoar, de te conduzir, e não ensina para você errar e nem trazer problema para você e sua família. Confia ao Senhor as tuas obras, e Ele estabelecerá os teus planos, para você viver contente, para você viver uma vida abundante com Deus. É a forma da gente, esse é o segredo, né? Da gente tirar o descontentamento e viver contente, primeiro, com a presença de Deus nas nossas vidas, com a palavra que nos direciona para as veredas corretas. E não deixa ninguém em apuro. Ele diz, este é o caminho. Jesus, ele aponta, ele orienta, andai nele. E muitas vezes ele é dizendo, este é o caminho, e a pessoa desviando do caminho que Deus está orientando. Que nessa noite o Espírito de Deus venha preencher a tua alma, venha trazer a luz à tua alma, tirar a sua mente da escuridão, do descontentamento e trazer a sua vida segura na presença do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que a igreja colocasse cada um. Não olhe para o vizinho, não se preocupe com se é um filho que está ao seu lado, uma mãe, quem for. Olhe para você mesmo nessa hora. E examine o seu descontentamento. E entregue esse descontentamento nas mãos do Senhor. Porque Ele é quem sabe, eu não sei como Ele vai agir e nem como vai fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Ele vai tirar de você, se você fizer uma oração sincera, uma entrega sincera na presença de Deus. Ele vai te honrar, Ele vai te ajudar e Ele vai te orientar. Pai, nós queremos te louvar, porque sabemos que a Tua presença em nossa vida é suficiente para a gente viver contente em obediência à Tua palavra. Tu conhece cada coração que aqui está. Tu sabe os pensamentos, as preocupações, os medos, as fadigas. Meu Deus, tudo Tu conhece de nós.
porque nada passa despercebido do teu olhar. Venha, Senhor, nos ajudar a depender do Senhor, a guardar a tua palavra nos nossos corações, para que quando o descontentamento bater na nossa mente, no nosso coração, a gente contrariar com a tua palavra e rebater com a tua santa palavra, porque sabemos que ela é poderosa e nos traz segurança e garantia diante das nossas limitações, das nossas preocupações. Abraça, Senhor, cada um dos teus filhos, entra com a tua providência em todas as áreas de cada família aqui representada. Eu não sei o que está acontecendo com meus irmãos, mas tu que não deixa de olhar todos os dias e todas as horas para todos nós. Eu te peço, entra com a tua providência no sobrenatural, que cada um viva o sobrenatural de Deus, que o Senhor renove as forças, que o Senhor tire o desânimo espiritual, o desânimo físico. Trata, Jesus, das nossas emoções e nos ajuda a viver para a glória do teu nome, como Filipenses 4 nos ensina a guardar o que é bom, o que é puro e viver, Senhor, sem essas preocupações, porque tudo nós podemos em Ti, porque o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos traz a resposta certa, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem é a nossa vida abundante. Cobre a tua igreja com a tua paz, dá sabedoria a cada um de nós, retira de nós a teimosia, a desobediência e nos alinha com a tua santa palavra, que é viva e eficaz e que nos traz, Senhor, a garantia de uma vida abundante. Cobre a tua igreja com teu sangue, livra das interferências malignas e que a tua mão bondosa guie cada um, livrando do mal e atraindo para a tua santa presença. É o que nós te pedimos e já por fé te agradecemos. Amém e amém.